Pai de Cristo, irmãos, Deus tem uma palavra para nossas vidas, amém? Ela se encontra lá no livro de Atos, capítulo 20, no versículo 7, e diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, prolongou-se no discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, o abraçando, disse: Não vos perturbes, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e lhes falou largamente ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram o vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortáveis. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Amém. Irmão, essa palavra fala muito nos nossos corações, porque nós vemos que no primeiro dia da semana, no domingo, reunidos para partir o pão, provavelmente uma ceia, Paulo devia seguir viagem no dia seguinte e exortava e prolongou-se um discurso até a meia-noite. Normalmente, quando a gente está de uma viagem, a gente já está cansado, a gente pensa em abreviar para ter um pouco mais de descanso, ter um pouco mais de paz mesmo, tranquilidade. E nós vemos que Paulo, mesmo que já estava seguindo viagem, deveria partir ainda no dia seguinte, ele não limitou o agir do Espírito Santo, ele não limitou a presença de Deus, ele entregou tudo aquilo que Deus havia colocado em seu coração. E isso fez com que o discurso dele fosse prolongado. E a Santa Ceia, naquele momento, era algo que iniciava-se por volta das 6 horas, e a palavra nos fala que o discurso se prolongou até a meia-noite. Ou seja, o culto rendeu, já estava próximo da meia-noite, e muitos irmãos estavam ali esperando o partir do pão. Havia ali muitas lâmpadas onde estavam todos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Irmãos, aqui também nos faz uma grande referência sobre a janela. A janela não é um lugar de se estar, de se permanecer. A janela é assim semelhante a um muro, um lugar em que você está dividido. A janela é um lugar de distrações, um lugar em que você vai ver quem está do lado de fora e quem está do lado de dentro. Uma janela é um lugar em que você vai estar com seu corpo presente em um lugar e sua mente, seu coração em outro. Na janela é muito comum você acostumar ver com naturalidade coisas que, se você estivesse totalmente dentro, você não toleraria, você não veria com olhos naturais. Porque você, pela janela você vê, você deslumbra muitas coisas do mundo. E nós vemos que esse jovem estava ali de corpo, no lugar certo, mas com atitude, posicionamento errado. Ele estava de corpo presente na igreja, mas sua mentalidade estava de fora do tabernáculo, de fora da igreja. Ele estava observando o mundo lá fora. E nós vemos que esse jovem que estava tentando adormeceu profundamente durante o discurso de Paulo. Nós vemos que esse jovem, ele não adormeceu de repente. Ele começou cochilar, começou a dar aquelas pescadas, ele começou a não ter tanta atenção ou tanto zelo e amor pela palavra. Ele começou a esfriar espiritualmente, ele começou a dar atenções para o que estava lá fora. E ele, naquela distração dele, naquela postura dele inadequada, ele começou a cochilar, ele começou a perder a noção de onde ele realmente estava. Ele começou a perder a noção do perigo de onde ele estava. E a palavra de Deus nos fala que ele estava sentado numa janela adormecendo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Irmãos, o terceiro andar é um lugar muito arriscado, não é um lugar de se estar, muito menos de se adormecer. Ele estava no lugar errado, com atitude, posicionamento errado. Ele estava ali na igreja, mas ele estava com posicionamento errado, no lugar errado, que a janela não é um lugar de se estar. Ele estava com atenções voltadas para o que estava fora do culto. E a palavra continua dizendo que, descendo, porém, Paulo inclinou-se e, abraçando-o, disse: Não os perturbes, que há vida nele. Irmãos, naquele momento não há nada mais importante no culto do que levantar e abraçar o irmão caído.
abraçar o irmão que se dispersou. Não importa o que Paulo estava ministrando, com toda certeza era algo muito importante, mas o amor de Cristo não ia condizer, a mensagem dele não ia condizer se o amor dele não o incomodasse para ir lá abraçar aquele jovem que havia caído. Irmãos, nós vemos que o jovem Eutico, ele perdeu a vida por estar distraído. Por ele estar distraído, ele perdeu a comunhão com Deus. Por ele estar distraído, ele perdeu a visão espiritual. Por ele estar distraído, ele perdeu a noção de onde que ele estava. Por ele estar distraído, ele perdeu muitas coisas. E perdeu até mesmo a vida. Irmãos, e nós vemos que Paulo, praticando o que ele havia pregado, praticando o amor de Deus, ele foi lá, abraçou o jovem e através dele o Espírito Santo fez maravilhas e aquele jovem foi novamente, voltou à vida. E nós vemos também que subindo partiu o pão e comeu e ainda falou largamente ao romper da alva. Irmãos, após este grande momento, nós vemos que Paulo não se abreviou. Paulo não interrompeu a sua mensagem ou aquilo que Deus havia já preparado para ele entregar aquele povo. Ele continuou fazendo a vontade de Deus, ele continuou pregando, ele continuou exortando, falando das maravilhas do poder de Deus. E nós vemos que foi até o romper da alva. Mas, irmãos, Paulo tinha que viajar no dia seguinte. E ele continuou ministrando até o romper da alva. Irmãos, ele virou à noite. E no dia seguinte ele seguiu viagem. Quantas e quantas vezes as pessoas estão no mundo, elas viram a noite, viram os dias para fazer aquilo que não agrada a Deus, mas para romper, mas para aquilo que agrada a Deus, os cultos, os diálogos são pesados, são cansativos. Aqui nós vemos que Paulo, ele colocou primeiramente o Evangelho de Cristo acima das suas necessidades pessoais. Ele não mediu esforços para entregar aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Ele não mediu esforços para levar o Evangelho de Deus à frente aos irmãos. Ele estava ministrando e assim ele fez com grande alegria para todos aqueles que estavam na igreja. E nós vemos, irmãos, que Paulo, em um momento nenhum, ele julgou o Eutico por ter caído. Ele sabia que o Eutico já havia caído porque estava numa janela. E ele não julgou a atitude daquele jovem, ele não condenou. Irmãos, ele simplesmente foi lá e abraçou, o acolheu. A igreja, sim, ela tem que dar orientações para que as pessoas não caiam. Mas se caiu, ela tem que abraçar, ela tem que ajudar a levantar. A igreja precisa ser hospitais, irmãos, para levantar os irmãos caídos e não julgar e não condenar. E nós vemos mais e mais ainda, irmãos, que Deus não quer apenas dar mensagem. Deus quer tornar as pessoas mensagens de Deus vivo. Nós somos a mensagem de Cristo aqui na terra. Nós vemos que Paulo tinha todo esse entendimento. E ele sabia que mais importante que seu discurso era a ação de ir lá, abraçar, praticar o amor de Cristo que ele estava ministrando. E nós vemos que muitas das vezes o cair é algo que nós não queremos. Mas a gente se pergunta, nossa, mas por que ele caiu? Ele estava ali no posicionamento errado, com a visão errada, ele estava dividido, ele estava numa janela. Irmãos, hoje a janela teve uma grande expansão. Hoje podemos falar de janelas virtuais, televisões, filmes, séries, computadores, celulares. Então hoje as janelas estão expandidas. E muitas das vezes essas janelas têm roubado a nossa comunhão com a palavra de Deus, roubando a nossa comunhão com o Espírito Santo. E nós estamos divididos. Muitas das vezes algumas igrejas, ou talvez a maioria, permita que os irmãos acessem a Bíblia pelo celular. E muitas das vezes durante o culto, aí recebem umas mensagens no WhatsApp, numa outra rede social qualquer, e aquilo abre uma nova janela e aí o irmão sai da visão espiritual e ele começa a ver aquilo que não já condiz muito com a palavra de Deus. E muitas das vezes as pessoas não caem de uma vez, assim como eu não caiu de uma vez no sono profundo. Ele começou tendo pequenas doses de sono, ele começou a ter pequenos momentos de distrações, mas ele foi se permitindo até o momento que ele realmente morreu de sono. Literalmente, o Eutico morreu de sono,
porque ele não estava vigilante, ele não estava atento na palavra do Senhor. E nós vemos muitas das vezes, nós que somos pregadores, muitas das vezes nos punimos, nós ficamos tristes com nós mesmos, com nossos discursos, porque muitas das vezes os irmãos parecem estar dormindo. Mas aqui nós vemos se o apóstolo Paulo, um dos grandes pregadores do Evangelho, em seu discurso, que havia poder e autoridade, um jovem adormeceu, quanto mais aos nossos discursos de hoje. Não há nada de errado com o discurso de Paulo, não há nada errado com o nosso discurso. Pregar sim devemos, pregar sim é o que Deus nos enviou a fazer, mas o despertar e o transformar é do Espírito Santo de Deus. Então, todos aqueles jovens pregadores que estão ouvindo, estão recebendo essa mensagem, não desanime, pois o agir de Deus é tremendo, Ele que age, Ele que desperta, Ele que transforma as vidas. Amém? Então, continue ministrando. E se por algum acaso você tem dormido na presença de Deus, cochilado, é hora de despertar. É hora de despertar. O Espírito Santo, todas as vezes que você começa a cair, o Espírito Santo está lá te incomodando. Desperta. O Espírito Santo quer te levantar mais alguma vez. Mais algumas vezes. O Espírito Santo está lá intercedendo por você. Mas, irmãos, continue firmes na presença de Deus para que não seja tarde, para que você não se perca por totalmente. Irmãos, se esse vídeo falou com o seu coração, irmãos, comente, compartilhe, faça inscrição no canal para receber mais vídeos como este e para que essa mensagem alcance ainda mais vidas, irmãos. Amém? Eu te peço a todos na paz de Cristo e estarei em oração para que este ano haja um grande despertar em todas as nossas vidas, em todas as áreas, amém? Principalmente no área espiritual, amém? Eu te peço a todos na paz de Cristo.